Boa noite, galera! E aí, minha gente, como andam suas homeostases? Bem, nesse vídeo eu estarei realizando a resolução do segundo quesito do primeiro exercício escolar de 2012.2 da disciplina de Computação Eletrônica, mais conhecida como CE, lá da área 2 UFPE. Bem, sem mais delongas, no segundo quesito tem: escreva um programa em Pascal, só que eu farei essa questão em C, que é a atual linguagem de programação de computação eletrônica, lá da área 2, para calcular o valor de delta, a primeira e a segunda raiz, cujos nomes das variáveis são d, dzinho no caso, x1, x2, respectivamente, utilizando as equações abaixo. Essas daqui são as equações de delta Bhaskara, as equações de delta Bhaskara aqui, né? Aqui a delta e aqui as duas raízes, no caso. Bem, aí o programa deve obrigatoriamente, aí é como diz meu velho amigo Matheus Gomes, é dividir para conquistar, minha gente. Porque, pô, o aluno se depara, né? Nossa, tudo isso, mas não, faça o seguinte, simplesmente vá dividindo isso tudo em problemas menores, certo? Vai resolvendo um probleminha menor a um, pronto. Aí simplesmente o somatório de todos das resoluções de todos esses probleminhas menores dará a resolução do teu problema maior. Pronto, vamos lá. Pronto. Aí, todo problema em C, no caso, sempre você vai começar com as bibliotecas. A nível de computação eletrônica lá da área 2, praticamente você só vai precisar das bibliotecas stdio, stdlib, math e string. Só que para esse programa em particular, vocês só vão precisar de math, .h e stdio. Pronto, vamos lá. Aí aqui nós temos a função principal, certo? A int main. Aqui nós temos a declaração das variáveis, e que eu declarei aqui em float, mas poderia ser double? Poderia sim. A única diferença entre double e float é simplesmente que double ele armazena mais memória do que float. Ou seja, nesse caso, para essa questão, tanto faz você utilizar float ou double. Aliás, normalmente tanto faz você utilizar float ou double em relação às provas aqui de CE da área 2. Bem, a não ser, né, que na questão peça, faça em double, né? Realmente tem que ser em double que tá mandando. Então vamos lá. Deixa eu pegar. Pronto, passo 1. No passo 1 nós temos ler do teclado o valor para as variáveis A, B e C da equação na mesma linha. Certo. Aí, né, passo 1 começa aqui e passo 1 termina aqui. Certo. Aí ele quer, no caso, que a gente lê aqui no teclado, né, os valores das variáveis A, B e C na mesma linha. Aí o que foi que eu fiz? Primeiramente eu coloquei esse printf, né? Só para uma questão assim organizacional e de estética. Pronto, aí vai aparecer esses vários asteriscos com essas duas barras, essa estética, a organização. Aí depois o programa vai ler esse próximo printf, que vai ter entre com valores, né? A, B e C. Certo? Entre com valores A, B e C. O que é que tem esse barra aspas ao invés de aspas? É porque assim, você tem que colocar barra aspas, porque isso indica no printf simplesmente que você quer imprimir essas aspas duplas. Né? Se você, no caso, deixar sem esse barra aspas, aí dá problema. Como vocês podem ver aqui. Aí tem que botar aqui de novo. Pronto. Aí simplesmente está funcionando. Pronto. Aí na próxima linha de código, ele vai ler o que? Esse scanf. Nesse scanf ele temos aqui o tipo da variável, né, que vai estar lendo, e para onde, né, esse valor que eu vou digitar, ele vai estar sendo migrado para o endereço de memória. Como assim? Por exemplo, eu vou digitar um valor, sei lá, 10, certo?
Aí vejam só, quando eu digito esse 10, aí eu vou estar, no caso, transferindo um valor float, que é o mesmo que um valor real, para o endereço de memória dessa variável A. Aí agora vou digitar um outro valor aqui, né? 45, que é um valor float que vai estar armazenado no endereço de memória da variável B. Aí depois faço isso para C, e quantas tivessem aqui, se tivessem as 10 variáveis, seguiria essa mesma lógica. Aí sempre tem que ser assim no scanf. Você primeiramente coloca aspas duplas, certo? Aí vai colocar os tipos de variáveis, né? Os tipos de variáveis. E tem que seguir sempre essa mesma lógica, ou seja, esse %F é em relação a esse A, esse segundo é em relação a esse B, etc. Pronto, sempre nessa mesma lógica. Pronto. Aí, né, eu vou digitar um outro valor aqui, né? Que vai ser para a variável C. Pronto. Aí recebeu esses valores. Aí vai imprimir essa linha aqui de código, que é simplesmente imprimir isso daqui na tela, que é isso daqui que está aparecendo. Pronto. E assim nós terminamos o nosso passo 1. Pronto, só isso, passo 1. Pronto. Agora vamos para o nosso passo 2. Diz: imprimir o resultado do cálculo das equações delta, que é o Dzinho, x1 e x2, se delta maior que zero. Pronto. Aí o que é que vai acontecer? Sim, tem esse passo 5 aqui, né? Nesse do while, mas eu vou explicar quando chegar no passo 5. Vamos com calma. Dividir para conquistar. Vamos agora para o passo 2. Aí como é que a gente vai fazer esse passo 2? Né? Primeiramente a gente tem que calcular quem é o meu delta. E meu delta, né? Não sei se alguém esquecer, é simplesmente b ao quadrado menos 4 vezes AVC. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, a gente pode fazer dessa maneira: D é igual a pool de B2, né? Como é que funciona isso? É que pool ela é uma função da biblioteca math.h. Pronto. Aí no seu argumento, que é o que tem aqui entre parênteses, vai ter o seguinte, vai ter uma vírgula aqui central. Aí como é que funciona isso? Tudo que vem antes da vírgula é base. E o que vem depois da vírgula é expoente. Logo, pool de b,2 significa b ao quadrado. Pronto, simples assim. E se eu quisesse, sei lá, fazer se tivesse tipo b,3, b ao cubo, b,4, é b a quarta, b,n, b é elevado à enésima potência. Pronto, só isso. Essa é a lógica aqui da função pool. Mas tem que obrigatoriamente ter essa biblioteca aqui, math.h, senão não funciona. Vejam aqui. Agora eu vou copiar aqui, ó, deu problema. E cadê? Ó, aqui sublinhou aqui e deu problema. Nem compilou. Quem precisa dessa biblioteca. Vamos lá. Pronto. Aqui. Aí, simplesmente aqui é menos 4 vezes, com esse asterisco, AVC. Pronto. Gosto. Poderia fazer também, poderia fazer o seguinte, poderia substituir esse pool de b,2 por b vezes b, daria a mesma coisa. Se você quiser, sei lá, b elevado a uma enésima potência aí, você teria que fazer b vezes b vezes b n vezes. Só que, sei lá, se eu quisesse algum valor elevado a centésima potência, aí, pô, tem que fazer essa base vezes essa base 100 vezes, é meio viável, né? Aí por isso que é melhor utilizar esse pool aqui, né? Mas para números pequenos, tanto faz, assim, você utilizar. Bom, bem, vocês entenderam, né? Pode utilizar esse b vezes b, ou b,2, fica de boas, assim, fica ao seu critério. Bem, aí nós teremos esse if, que é se d for maior do que zero, que é se o meu delta for positivo e não nulo, né?
Aí o que é que eu vou fazer? Nessa próxima linha, eu estou calculando a minha primeira raiz. A minha primeira raiz será simplesmente menos b mais, vou mostrar para vocês, menos b mais a raiz de delta, delta esse valor aqui, sobre 2a. E a minha segunda raiz será menos b menos raiz de delta sobre 2a, certo? Aí, o que é que eu vou fazer? Menos b, né? Mais a raiz de delta, porque veja bem, como é que eu tenho um valor, a raiz de um valor, né? Eu posso simplesmente, deixa eu coisar aqui, vocês não concordam que a raiz de um valor não é simplesmente um número elevado ao meio, né? Pronto, nessa função de Poe, é simplesmente assim. Poe, que é aquela função da biblioteca math, como eu já expliquei para vocês. Aí eu tenho uma vírgula. O que tem antes da vírgula é a base de elevado ao expoente, que é 1,5. Ou seja, é d elevado ao meio, que é o mesmo que a raiz de d. Se eu quisesse, sei lá, raiz cúbica de d, aí ficaria d, vírgula, 1/3. Raiz enésima de d, aí ficaria d, vírgula, 1 sobre n. Pronto. Vocês vão ver, vocês estão vendo, né? Que essa função Poe ela é bem generalista. Você pode pegar qualquer expoente aí, que você quiser, né? De números. Enfim, aí logo em seguida, só fazer dividido, que é essa barra aqui, por 2 vezes A. Pronto. E assim já calculamos a nossa primeira raiz. A nossa segunda raiz será a mesma coisa da primeira, com a única diferença é que aqui, ao invés de ser o mais, é menos. Pronto, a lógica é a mesma coisa. Pronto, agora nós vamos, né, para esse printf. O que tem nesse... Eita. Aliás, vou coisar logo esses 4 printfs aqui. O que tem nesses 4 printfs? Nesse primeiro printf, eu vou ter que... Eita. E aqui... Pronto. Aí nesse vai ter o seguinte, delta vale aí porcentagem, ponto 2, F. E 3 exclamaçõezinhas que eu botei só para ficar bonitinho mesmo. Pronto. Aí esse valor aqui, né, vai ser substituído pelo valor aqui de delta. Pronto. Agora, por que é que eu coloquei esse ponto 2 aqui? É porque é assim, minha gente. Deixa eu tirar esse ponto 2 aqui para vocês verem. Que é isso? Que é isso? Pronto. Pronto. 45, 10. Pronto. O que vai acontecer é o seguinte. Vai imprimir, né, esse delta com a precisão de 6K decimais, que é a precisão do meu float. Agora, se vocês perceberem, né, nos outros printfs, tem outros por cento, né, ponto 2f, pronto, com esse ponto 2. E ficou apenas 2 casas decimais. Pronto. Esse ponto 2 é simplesmente para limitar o número de casas decimais que eu quero. No caso, eu quero 2 casas decimais. Mas se eu quisesse 3 casas decimais, aí eu botava ponto 3. Se eu quisesse 4, ponto 4. Pronto, e assim até a sexta casa decimal, que é a precisão dessa variável. Pronto, agora vou botar 2. E assim vou imprimir. Eu vou botar 45, 10 de novo, certo. Aí como vocês podem ver, né, para um delta positivo, vai ter as duas raízes impressas. Pronto, e assim nós terminamos no nosso passo 2. Pronto, isso daqui. Agora nós vamos para o passo 3. No passo 3 nós temos imprimir o resultado do cálculo das equações d e x1, se delta for igual a zero. Se vocês bem se lembram das equações de delta e Bhaskara, se o delta for igual a zero, nós temos apenas uma raiz, certo? Diferentemente de quando ele é positivo, que nós teremos duas raízes. Pronto, aí nós vamos simplesmente fazer isso.
O passo 3. O passo 3 ele vai daqui até aqui, para situar vocês, né? Isso tudo aqui. Pronto. Aí o que é que vai acontecer? Se o delta for igual a zero, então nós vamos calcular essa raiz, que é simplesmente aquela mesma lógica lá de cima, né? Mesma coisinha aqui. Pronto, e nós vamos também imprimir seguindo aquela velha lógica também, lá de cima. Delta vale aí por cento, ponto 2 FD. Pronto, vai aparecer isso. X1 é igual a por cento, ponto 2 F. Aí substituir esse valor aqui para x1 em dois casas decimais. E aqui é só para ficar bonitinho, organizadinho, como vocês podem ver aqui. Pronto. Agora eu vou chutar valores. Vou deixar que fique de propósito esse delta igual a zero. É isso aqui mesmo. Pronto, isso daí. Delta vale zero. Pronto, aí vão ter apenas uma raiz. Mesma coisa aqui. Pronto, aí terminamos nosso passo 3. Tá vendo, né, gente? A gente já terminou isso tudo, o código. Ah, de boas. Vamos ver com esse passo 4. Também é bem de boas, certo? Pronto. Ah, sim, uma coisa que eu me esqueci de dizer, né? Que era do passo 6. Mas eu vou dar uma adiantadinha aqui. É porque assim, no passo 6 ele diz que é lá no final, né? Ele diz todos os valores devem ser impressos com duas casas decimais. Aí é por isso que eu estou imprimindo meus valores em duas casas decimais. Aí pronto, a gente só vai até o passo 5 agora, porque o 6 é só isso. Só que avisa no final que ele quer desse jeito. Aí cadê? Passo 4. Passo 4 está aqui. No passo 4, né? Que quer saber quando o delta for menor do que zero. Aí fica se meu delta, cadê? For menor do que zero, aí imprima, né? Essa mensagem aqui. Equação não possui solução real. Pronto. E aqui aquele printf para deixar bonitinho. Pronto. Agora vai ficar assim, sei lá, 10, 9 e 10. Pronto. Equação não possui solução real. Pronto. Já terminamos quase tudo aqui. Já terminamos o quê? Isso tudo aqui. Terminamos isso. Isso tudo aqui. Só falta esse passo 5 aqui. Pronto, e assim a gente termina, minha gente. Ah, simples, simples isso. Vamos lá. No passo 5, que é lá em cima. Pronto. O passo 5 ele vai para situar vocês daqui, começo, e vai até aqui, fim. Pronto. Vamos explicar isso daqui. Ele diz: verificar se os valores de A e C, digitados pelo usuário estão no intervalo 10 de 10 a 1000 e se B está no intervalo de 5 a 50. Caso alguma das variáveis esteja fora do intervalo pré-definido, imprimir mensagem indicando qual ou quais, né, das variáveis não estão no intervalo correto e encerrar o processamento. Pronto, só isso. Como é que se faz isso, né? Assim, a organização, né, que vocês já devem ter notado, eu coloco assim, passo tal, começo, lá no final passo tal, fim, aí vem o trechinho do código, né, que eu estou resolvendo, e logo em seguida vem o código que eu criei, né? Quer dizer, trechinho do código não, do enunciado, e logo abaixo o trecho do código, né, que eu estou resolvendo, de acordo com esse trecho de enunciado. Bem, vou lá. Aí o que é que acontece? O meu if, né? Ele tem que. Eu tenho que garantir que, no caso, a minha variável A, né, esteja no intervalo de 10 a 1000. Então, eu tenho que fazer o seguinte: se o meu A ele não estiver nesse intervalo de 10 a 1000, ou seja, se o meu A ele for menor do que 10 ou o meu A for maior do que 1000, ou seja, não está nesse intervalo,
Então, eu vou imprimir na tela. A variável A não está no intervalo correto. Pronto. E o printf você já sabe, deixar bonitinho. Pronto. Organizadinho aqui, melhor para se visualizar. Pronto. Na variável C é a mesma coisa. E eu vou imprimir, no caso, a mesma coisa. E no intervalo aqui da variável B, o que é que eu vou fazer? Fazer o seguinte, o meu B não tem que estar no intervalo de 5 a 50. Pronto. Então, se o meu B for menor do que 5 ou maior do que 50, ele não está no intervalo de 5 a 50. Logo, o que é que vai imprimir se ele não estiver nesse intervalo? Aí vai imprimir isso daqui. A variável B não está no intervalo correto. Pronto. Aí logo em seguida, né? Eu quero que o meu programa encerre caso alguma dessas variáveis não esteja no intervalo que eu quero. Pronto, aí o que é que eu vou fazer? Se alguma de minhas variáveis não estejam nos intervalos que eu quero, né? Se seja aqui A menor que 10, ou A maior que 1000, ou C menor que 10, ou C maior que 1000, ou B menor que 5, ou B maior que 50. Se alguma dessas coisas acontecer, aí eu dou um return zero que encerra meu programa. Pronto. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um do while, certo? Esse meu do while, ele vai daqui, né? Que é esse início, e vai até esse final, certo? Pronto. Por quê? O que aqui faz esse do while? Esse do while faz o seguinte: faça esses comandos, certo? Esses comandos todinhos aqui, tal, 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 né? Enquanto esses valores aqui não estiverem no intervalo, certo? Só que, para esse caso aqui em particular, né? Nessa questão, eu não vou precisar desse do while. Por que é que eu não vou precisar desse do while? Pensem bem, minha gente. Se eu já vou encerrar esse programa aqui, eu já coloquei esse daqui de pegadinha, só para vocês. Esse daqui foi o seguinte: se pense bem, se uma dessas variáveis não estiverem em um desses intervalos aqui, né? Aí o que é que vai acontecer? Ele não vai encerrar o programa? Então, para que serve esse do while? Nada, só botei aqui para o estudante de repente, sei lá, pensando assim, nossa, tem que ter um do while, talvez, porque deve ter um ciclo de repetição e fazer isso, não. Isso daí vai dar meio resultados. Vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui eu simplesmente coloquei. Deixa eu pensar no valor aqui para que não pode. Sei lá. Deu um, pronto. Aí eu pensar no valores assim para B e C que possam. Pronto. Aí vejam bem. Esse valor aqui de A, ele pode e não pode. Agora esse valor de B e C estão no intervalo. Aí o que é que vai aparecer? A variável A não está no intervalo correto, certo? E encerra o programa. Agora eu vou. Cadê esse do while? Né? Vou comentar esse do while. Aliás, comentar não, vou logo apagar, né? Ou comento? Eu vou comentar só para e deixar assim comentado no código, quando eu for deixar aí nos comentários, só para vocês ficarem ligados que não precisa botar esse do while. Não sei porque tem gente que quando faz esse programa utiliza o do while, se tem esse return zero, caso essa solução não seja satisfeita, não faz sentido. Pronto, aí eu vou digitar a mesma coisa. Vou digitar. Esse compilador tá de brincation em mim, só pode ser. Eita. Vou botar 20 e 20. Pronto.
Aí deu a mesma coisa. Agora eu vou para um valor aqui de B que não possa, sei lá, vou chutar 30, 3 e 20, sei lá. Pronto, valor de B não pode. Agora, sei lá, vou chutar um valor de B e C que não pode. Deixar 10, aí 2 e 3. Aparece assim, C e B, né? Não estão no intervalo. E assim sucessivamente, vocês podem ficar brincando aí à vontade, sabe, minha gente? Pronto, minha gente. Então, agora eu já expliquei toda essa parte, né? Porque aqui da biblioteca, os passos e tal. Não botei mais nada comentado para explicar mais para vocês. Só cuidado, né, gente? Tem gente que faz desse jeito essa questão, utilizando esse do while. Eu vou até deixar sem comentado mesmo, né? Para realmente meio que puxar a orelha para vocês. Olhem, não precisa botar esse do while, que não faz sentido se já tem aqui um return de zero, se tiver fora do intervalo, não faz sentido. Pronto. Então, a gente é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da aula, né? Se vocês tiverem críticas, sugestões e tal, aí pode colocar nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, comentar e tal, favoritar, que aumenta a relevância e ajuda o coleguinha aqui e a vocês também, porque eu produzo mais vídeos. E que a força nuclear forte esteja se mantendo a estabilidade sem núcleos atômicos. E tchau!